Nós empiricamente já conhecemos que no síndrome de fragilidade, que é na prática aquilo que resume de uma forma transversal a qualidade de vida numa população idosa, que a vitamina D tem efeito, de facto, na instalação e na progressão do síndrome de fragilidade. E nós muitas vezes medimos a qualidade de vida na população idosa muito no sentido da instalação ou pré-instalação desse síndrome, que é algo complexo que compreende perda de massa muscular, aumento de massa gorda, diminuição da estabilidade da marcha, diminuição da massa óssea, há pequenas alterações cognitivas, as pequenas alterações vasculares instaladas, no fundo aquilo que nos leva devagar, lentamente e progressivamente para a dependência, para uma maior dependência. Nós empiricamente conhecemos isso, tem sido muito difícil demonstrar ao longo dos anos, num único estudo, porque todos os estudos têm muitas variáveis difíceis de avaliar. Mas saiu recentemente uma meta-análise numa revista chamada Nutrients, saiu em 2020, que avalia 26 estudos randomizados do efeito da vitamina D no síndrome, na instalação e no síndrome de fragilidade. E pela primeira vez demonstra claramente que há uma relação entre baixos níveis de vitamina D, não só nas pessoas que estão na fase pré-fragilidade, e também começa a aparecer, esta evidência começa agora a ficar um bocadinho mais sustentada quando vemos meta-análises de múltiplos estudos. Os estudos individualmente avaliam, por vezes, populações que não são homogéneas, ou que têm diferentes idades, ou que têm diferentes características clínicas. E quando estamos a falar da avaliação terapêutica de uma molécula natural, ou seja, não é uma molécula farmacêutica, digamos, é uma hormona produzida pelo nosso organismo, ainda é mais difícil gerar evidência tal o efeito biológico que ela tem. A primeira meta-análise que avaliou, por exemplo, o valor da vitamina D na fragilidade, demonstrou uma coisa muito curiosa, que era só pessoas que estavam em lares é que tinham benefício, sobretudo numa redução pouco significativa do número de quedas. A verdade é que essas pessoas, a grande maioria, já tinha um síndrome de fragilidade e dependência instalado, irreversível. E, portanto, não haveria maneira de avaliar o papel essencialmente preventivo da vitamina D na evolução destas alterações de qualidade de vida. Portanto, é preciso avaliar muito bem a população que foi testada num ensaio clínico e nesses estudos randomizados, de forma a podermos tirar algumas conclusões. Uma coisa é a vitamina D como hormona esteroide, poder influenciar a perda de massa gorda, o aumento de massa gorda e a perda de massa muscular e a perda de massa óssea, que torna instalado o síndrome de fragilidade. Isso é uma das questões. E que pode ser incluindo pessoas que, sem sintomas, tomam vitamina D de forma a ter algum atraso nessa progressão. Isso é um ponto. O outro ponto é aqueles que têm sintomas de déficit grave de vitamina D. E aí incluímos pessoas que têm perda de massa óssea, mialgias, atrofia muscular, perda de capacidade de marcha, perda de elevação dos braços, ou seja, fraqueza das áreas musculares das cinturas, e mesmo dores ósseas, de uma coisa que nós chamamos raquitismo do idoso, ou osteomalácia. E aí estamos no espectro final do déficit de vitamina D. E é uma coisa um bocadinho diferente. E nesses doentes, quando comprovamos o déficit profundo de vitamina D, a terapêutica é altamente eficaz. Em poucos dias, as dores musculares, a perda de força e as dores ósseas desaparecem. Quando estamos a falar de dores musculares instaladas no síndrome de fragilidade, que são por desuso, que são por lesões tendinosas, que são por lesões ósseas, que não são diretamente dependentes da vitamina D, mas sim da instalação progressiva do síndrome de fragilidade, nós não vamos ver exatamente a mesma resposta. Porque aí ela tem essencialmente um papel preventivo. Portanto, há aqui algumas diferenças. E acho que aqui a grande mensagem é dizer às pessoas
que não é o tratamento do síndrome de fragilidade, é a prevenção do síndrome de fragilidade. São coisas absolutamente diferentes. Quando falamos de mialgias e déficit de força decorrentes do déficit profundo de vitamina D, nós aí temos respostas absolutamente espetaculares, e isso é uma patologia reconhecida e tratável, não é? Que é o espectro final, e é muito comum em populações, agora no confinamento houve bastantes casos destes, não é? É muito comum em populações idosas com muito pouca exposição solar e com uma pele envelhecida. É? Ou que usam muitos protetores solares, ou que têm doenças crónicas que inibem a absorção, ou polimedicados que inibem a síntese da vitamina D a nível hepático. Portanto, todos estes poderão ter déficits profundos de vitamina D e ter uma outra patologia que nós chamamos osteomalácia no fim da linha do déficit de vitamina D. Sou favorável a que toda a população adulta, sobretudo mulheres perimenopáusicas e homens mais idosos, acima dos 60 anos, que iniciem a reposição de vitamina D. O frailty e a prevenção do frailty em homens e mulheres é diferente, pode ser mais tardio, mas nas mulheres o uso de vitamina D perimenopausa também tem algum efeito na perda de massa óssea ou na prevenção de perda de massa óssea. E nos doentes que não têm contraindicação, que são 99,9% dos doentes, raramente temos contraindicações ao uso de vitamina D, esses doentes claramente devem ser digamos, suplementados com vitamina D. Essa suplementação não há digamos, uma ideia generalizada de qual a dose ideal, mas andará entre os 1.000 e as 2.000 unidades. As doses inicialmente testadas para o síndrome de fragilidade foram doses mais baixas e não mostraram benefício. Quando se usaram doses acima das 1.000, entre as 1.000 e as 2.000 unidades, de facto o benefício já se demonstra. E a maioria da população não tem acesso a isso. Outra questão é distinguir suplementação de terapêutica. Porque uma coisa é suplementar, outra coisa é dar doses muito altas para aqueles que têm déficits profundos de vitamina D, até terem níveis normais e depois poderem suplementar de manutenção. São coisas diferentes. Portanto, a suplementação é dar as necessidades diárias de vitamina D a uma população que tem restrição à sua síntese. E a grande maioria da população, a partir de meia idade, 50 anos, 50, 60 anos, já tem uma forte restrição à síntese de vitamina D e não temos propriamente acesso, neste momento, a alimentos claramente fortificados em vitamina D, quer do ponto de vista natural, quer do ponto de vista de produtos sintetizados, digamos. Mas isto é uma discussão, e é uma discussão que eu acho que é interessante, porque nós usamos suplementação farmacológica, que tem custo, obviamente, e tem custo porque é um fármaco que é comprado e tem que ser pago, e é comparticipado, e deveríamos estar a discutir a suplementação, a certificação da suplementação farmacológica. E isto é outra discussão um bocadinho diferente da simples suplementação. Há bem pouco tempo discutia-se os milhões gastos em vitamina D, em suplementos de vitamina D pela população e com participações, e de facto isso pode ser revertido se houver uma estratégia de suplementação não farmacológica e guardarmos a estratégia farmacológica para os déficits profundos de vitamina D e para os doentes com doença renal crónica terminal, por exemplo, e em diálise. Esta seria a estratégia mais custo-efetiva, obviamente, e a estratégia que melhor poderia servir uma população. Há muita discussão em algumas doenças, e na área onde eu trabalho, e trabalhei em vitamina D, precisamente, na prevenção e suplementação de algumas patologias, e há alguma discussão à volta da utilização de doses absolutamente indevidas de vitamina D como terapêutica de doenças inflamatórias, terapêutica dos síndromes metabólicos, e isso sim não está minimamente provado e obviamente tem riscos. Portanto, aquilo que nós estamos a discutir é se tratamos o déficit, aí tem que ser tratado para evitar as consequências osteomusculares e de progressão de fragilidade, e suplementar uma população com doses recomendadas diárias de vitamina D. Não estamos a discutir mega doses de vitamina D, como têm vindo a ser usados por alguns clínicos e não clínicos,
para tratar supostamente algumas doenças inflamatórias e doenças metabólicas, com doses como 80 mil unidades por dia, coisas absolutamente não provadas e com riscos. E nós isso não podemos defender como médicos, nem podemos confundir isso. Quando nós estamos a discutir os benefícios da vitamina D, estamos a discutir a necessidade de manter uma molécula que é biologicamente sintetizada numa população que, a partir de determinada idade, não tem a mesma capacidade. E muitos detratores desta situação dizem-nos, mas a humanidade sempre viveu sem suplementação. Isso é uma realidade, mas a humanidade viver para cima dos 40 anos é uma realidade do início do século XX. E, portanto, o envelhecimento biológico que provoca falência de múltiplos órgãos e de múltiplos órgãos endocrinológicos e não só, também vai levar à falência da síntese biológica de vitamina D e, portanto, é mais um suplemento necessário para as boas atividades biológicas. E é só isso que nós defendemos.